Bom, vamos lá, pessoalzinho, boa noite. Bom, seguindo a nossa matéria, né? Nós temos que falar hoje de uma coisa bem legal, chamada de arbitragem, mediação, que é uma coisa muito legal, bem útil, e que nós vamos trabalhar muito. E conciliação, né? Por que disso? Vamos tentar lembrar um pouquinho o que nós falamos. Nós fizemos uma perícia. Qual que era a função básica de uma perícia? Era responder uma pergunta efetiva feita por um órgão, por acaso um juiz, né, que determinou. A perícia dá uma resposta. Pois é. Só que quando se tem essa resposta, que emite-se o Professor, o laudo... áudio tá cortando muito, tá horrível. Não, mas tá beleza, eu tô escutando vocês perfeitamente, gente. Não é o seu, não? Bom, vamos ver se dá agora. Melhor. Pra mim tá de boa, só que o barulho da rua que é ruim. É, o barulho que atrapalha um pouquinho, mas já vai diminuir. Então, ó, antes você fazia uma perícia. Aqui para mim tá cortando também. Nossa, nem brinca, gente. Nós temos que ter. Eu tô devendo uma aula já temos que. Não podemos parar, não. E tá beleza, a internet aqui tá beleza. Bom, então vamos lá. Nós fizemos uma perícia. A perícia tinha uma função de responder uma pergunta feita por uma entidade, por um ente, uma entidade, um juiz, uma coisa assim. Aí você fazia o laudo. Esse laudo dizia a que foi feito e as justificativas daquilo que foi pedido para ele. Ótimo, nós entendemos como é que é o processo desse laudo, como se constrói esse laudo, né? Na aula passada a gente até falou bastante disso, como se constrói esse laudo. Tá, mas quem pode pedir esse laudo? Cara, a justiça, como todo mundo sabe, é um lugar que está muito, mas muito complicado. Complicado por quê? Porque tem muitos processos, poucos juízes, poucas varas, e isso vai só atolando as pessoas ficarem paradas por anos e anos e anos e anos em processo que nunca terminam. Aí, uma coisa que não é nova, né? Eu estou falando de 93, 98, começaram a desenvolver novas maneiras de facilitar a vida desse julgamento, né? De melhorar isso, ser mais rápido. Porque tem coisas, tem embates jurídicos que não precisavam de ir para um juiz, iniciar um processo, demoraria muito. Talvez se sentasse as partes ali, fizesse uma conciliação, um acordo entre eles, isso já resolveria e já seria suficiente para matar o problema. Então, desenvolveu-se 3 coisas. Eu vou abrir essas 3 coisas e a gente vai começar com a tela que eu vou precisar. Eu preciso só que vocês me digam se vocês estão vendo a tela. Sim? Pessoal, vocês estão... Não. Ainda não. Sim. 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 Mediação, Sim. conciliação e arbitragem. Beleza? Ó, vamos divertir um pouquinho. Vamos divertir um pouquinho para falar sobre esses 3 pés. Essas 3 bases de sustentação para a nossa conversa. Quero lembrá-los que nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os 3, tentar ver a luz da lei, tá? Eu não sou advogado, mas a gente trabalha com isso e não precisa ser advogado. Você pode fazer o curso de arbitragem. O curso de arbitragem, você pode fazer ele e ser um árbitro, mesmo não sendo advogado, né? Então, vamos falar um pouquinho. São métodos alternativos de solução de conflito, tá? Tanto a mediação quanto a conciliação. Alternativo por quê? Porque esse método que antecede, ele tenta aparar arestas, ele tenta mitigar ali os problemas para poder não chegar na mão do juiz. Não que isso impeça de chegar na mão do juiz. Não que isso não vá chegar a um juiz, né? Talvez não aquele juiz de uma vara
cível, alguma coisa assim, mas aquele juiz arbitral, né, que a gente vai estar lá falando sobre ele. A mediação e a conciliação podem ser judiciais, na justiça, ou extrajudiciais. Já a arbitragem exclui a possibilidade da via judicial, mas o compromisso para aceitá-la pode ocorrer em juízo. Esse da arbitragem é importante, porque, como eu disse, você pode fazer o curso de arbitragem. Tem aqui em Goiânia, dura uma semana, salvo engano, é R$ 800 o curso. E você sai habilitado para ser o juiz. Eu fiz esse curso, eu tenho o diploma desse curso, de juiz arbitral. Aí você tem que conseguir uma vaga em algum das entidades que tem, Secov, e vai embora. Então, a mediação e a conciliação pode trabalhar nas duas áreas. Já a arbitragem não. Ela não tem essa possibilidade via judicial. Mas ele é um compromisso. E quando assina esse compromisso, acabou a história. Então, a lei de 13.140 de 2015... Oi. A arbitragem que o senhor fala é dentro da contabilidade, ou seja, dentro da perícia, é isso? Não, a arbitragem é uma coisa, a perícia é outra. O árbitro, ele é o juiz arbitral, ele é aquele que vai designar de verdade uma conciliação, como é que eu posso ser mais claro? Ele é o que vai ser o mediador dessa conversa, desse processo. Ele vai ver, entender as duas partes, entender o que está acontecendo e tentar um acordo. Tá. Ele não vai forçar um acordo, não vai exigir um acordo, mas é ele que vai mediar isso. E tem poder de lei. Depois que todo mundo assina, acabou. Entendeu? Entendi. Uhum. Então, descreve em seu texto o conceito de mediação como sendo uma técnica de negociação na qual um terceiro, indicado ou aceito pelas partes, as ajuda a encontrar uma solução que atenda a ambos os lados. A vantagem principal da mediação está em que, imagina que a pessoa A está falando uma coisa, a pessoa B está falando outra. E às vezes, você, quando está discutindo, a última coisa que você quer é escutar o outro. Você acredita na sua verdade e ele acredita na verdade dele. Precisa de uma parte externa, um mediador, que vai acompanhar, ouvir os dois, sugerir, indicar um caminho. Ele não vai tomar a decisão, mas ele vai indicar o caminho, ele vai ouvir um, ponderar com o outro. E essa ponderação, em alguns casos, são resolvíveis. São ótimos, eles diminuem. Qualquer coisa que você fizer isso, vai diminuir o número de processos que chegar lá na frente do juiz. Porque se não tivesse isso, ia para o juiz. Já ia ter o processo. Entenderam? O artigo 5º da mencionada lei prevê que a mediação deve ser orientada pelos seguintes princípios. Item 1. Imparcialidade do mediador. Isso é tão bonito, né? Não sei se é tão real, mas tem que ser imparcial. O mediador tem que ser imparcial. Agora, imagine isso num lado contábil. No lado contábil, por incrível que pareça, é até um pouco mais fácil, porque existe o rigor da lei da contabilidade e o contador do lado, né? Ele tem igualdade entre as partes. Quando o mediador vai medir, ele tem que saber dosar a mão entre as duas partes. Ele tem que ter oralidade, quer dizer, ele tem que saber falar, ele tem que saber se comunicar, ele tem que ter a informalidade. Não adianta alguém que vai mediar, que vai usar só termos técnicos, só termos, um linguajar tão complicado que as duas partes não vão conseguir conversar com ele. Né? Ele precisa dessa informalidade. Ele vai ouvir uma parte, ouvir outra, ou o que você acha disso, e aquilo, ele vai propor. Tem que ter vontade das partes. As duas partes têm que buscar essa mediação. Elas têm que topar ter essa mediação. Ele tem que ter a busca do senso comum. Aquilo que é comum, todo mundo já deve ter estudado isso lá na filosofia, né? Um pouquinho sobre até na sociologia também, sobre o senso comum. Isso é essencial, né? Você entender o senso comum, o que é pensado pela maioria, né? A confidencialidade é óbvio, isso aí é indiscutível em qualquer área.
aquilo que é feito entre as partes ficam, né? E principalmente boa-fé. Apesar do artigo ser muito claro, ele é muito lógico, né? Boa-fé, senso comum, vontade que as partes participam. Porque se as partes não querem, não adianta você tentar mediar, não adianta você tentar negociar, ouvir partes. Se um não quer, dois não briga, né? Mas precisa de ter um terceiro que vai tentar conciliar isso. Isso eu estou falando da mediação. Apesar de serem métodos muito similares, o Código de Processo Civil, né, o mediação e conciliação, são bem similares, parecem bastante. Mas apesar disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 165, tem uma diferença entre os mediadores e os conciliadores. Segundo o CPC, conciliador atua preferencialmente nas ações, nos quais não houver vínculo entre as partes, e pode sugerir solução. Então, entenda que o conciliador ele trabalha preferencialmente nas ações, nos atos, nos quais não houver vínculo entre as duas partes, não tem vínculo entre elas, e ele pode sugerir. Já o mediador atua nas ações nas quais as partes possuem vínculos, com o objetivo de restabelecer o diálogo, permitir que elas proponham soluções para o caso. Em linhas gerais, imagine duas empresas brigando, a empresa A com a empresa B. Se quem for conversar com eles for um conciliador, ele vai atuar, o conciliador vai atuar propondo atos, atitudes, ações, que vai sugerir uma solução para isso. Já o mediador, ele já tem, pode existir o vínculo entre eles. Por exemplo, eu já vi casos de mediadores funcionando, por exemplo, naqueles exames de DNA, naquelas discussões entre irmãos que vão brigar por não uma herança, mas vão brigar por uma parte de uma empresa, um processo, uma coisa assim, entendeu? Então, há uma separação, o CPC separa os dois dessa seguinte maneira. Legal? Tanto a lei de 2015 quanto o Código de Processo Civil, o pessoal do direito fala isso melhor, né? Trata a conciliação com o seu nome de mediação. Mas, na prática, há uma diferença, né? A técnica usada na conciliação, para aproximar as partes, é mais direta. Há uma partição mais efetiva do conciliador na construção e sugestão de soluções. Já na mediação, ele interfere menos nas soluções e age mais na aproximação das partes. Então, o mediador, ele interfere menos na solução, mas ele aproxima os dois para os dois poderem conversar mais. Já diferentemente do conciliador, ele não. Ele já atua mais diretamente na construção, tanto que ele já propõe coisas. Ele, desde o início, ele propõe coisas. Ele já vai propondo, discutindo. Então ele tem que... E outra coisa, né? Aí é uma diferença legal também. O conhecimento do conciliador com o conhecimento do mediador. O conciliador tem que ter vou usar uma palavra que a gente está usando, um notório saber, né? Ele tem que ter um conhecimento sobre o que ele está discutindo, até mesmo para ele propor soluções. Ele não pode propor algo que ele não entenda, que ele não faça parte. Já o mediador, como ele está mais aproximando as partes e auxiliando na negociação, esse mediador ele tem que ter um conhecimento, óbvio, mas não tão grande quanto o conciliador. Dá para entender isso? A arbitragem. Já a arbitragem, volta um pouquinho. Mediação e conciliação parecem muito. Só que um aproxima pessoas, aproximam partes, aproximam empresas, que é o caso do mediador, e já o conciliador ele já é um terceiro ali enfiando o dedo, já propondo, já dando palpite, ele é mais um palpiteiro aí, falando um linguajar um pouco mais chulo, né? Bonitinho. Tá. Já a arbitragem, ela é regulada pela Lei 9.307 e ela é de 96. Tá vendo que o tempo é maior? A arbitragem já existe há mais tempo.
e depende de convenção das partes, em cláusula específica e expressa para ser aplicada. Muita gente hoje vai fazer um contrato de aluguel, um contrato de compra e venda, ele já coloca lá no contrato no final dele. Caso tenha problema, vai na corte arbitral tal, a sexta corte, a segunda corte, e já vai especificar lá na hora da assinatura aonde será resolvido, aonde vai iniciar o processo. Então, a arbitragem já existe há mais tempo, né? E ela já é pré-determinada. Quando as partes optam pela arbitragem, tem uma opção pela arbitragem, muito comum, por exemplo, em aluguel. Citei agora, né, o caso do Secov, é muito ligado em aluguel. Aluguel, imóvel, essas coisas assim. O cara vai devolver um imóvel e não tá legal, então eles sempre vão para essa arbitragem, é mais fácil, ajuda-se bastante. Eles afastam a via judicial e permitem que um ou mais terceiros, no caso chamados árbitros, né, juiz arbitral, que geralmente detém um vasto conhecimento da matéria em questão, decida o conflito. Seria um pré-juiz. É feio falar isso, mas ele é um juiz arbitral. Só que ele é um juiz arbitral e ele tem que ter um conhecimento sobre aquilo. Então, na hora das cortes escolherem um juiz, não é qualquer um que vai. Não é qualquer pessoa que vai. São pessoas que entendem. Por quê? Porque eles vão para decidir. Eles entendem as duas partes, ele recebe o processo antes, ele lê tudo isso antes, ele já junta a informação dos dois. Então, na hora dele decidir, ele junta o conhecimento dele com as informações que foram passadas. A arbitragem é um pouquinho mais... Eu vou usar uma expressão que é usar mais séria. Ela é um pouquinho mais séria que as outras duas. Os árbitros atuam como juízes privados e suas decisões têm eficácia de sentença judicial e não podem ser objeto de recurso. Não tem como você recorrer, tem como você abrir o processo, mas não tem como você recorrer desse juiz arbitral. É um juiz privado, é legal isso. Como eu disse, você pode fazer prova para ser um juiz arbitral e seguir uma área que você julgue ser a melhor ou que você entenda mais. No caso... Fala. Então, no caso, esse arbitrário, por exemplo, eu sou uma das partes, eu não gostei, eu senti que ele não teve conhecimento suficiente para ter tido tal decisão. Aí eu posso entrar com um processo caso eu não goste disso. Aí você vai ter que entrar com um novo processo, né? Você não tem como recorrer àquele processo, ao que ele diz. Por exemplo, imagine que você iniciou um processo aí. O pessoal do direito entende isso mais. Imagine que você iniciou um processo, o juiz deu lá o veredito dele. E você não gostou. Aí seu advogado entra com um recurso. No caso do árbitro, ele funciona como juiz também. Só que você vai ter que iniciar um novo processo, só que agora na justiça comum. Não deixando esse processo de lado, começar um processo na justiça comum. Entendi, valeu. Mas, na verdade, você não vai falar, não gostei do que ele falou. O juiz, ele vai, esse juiz arbitral, ele vai pesar o motivo das colocações dele. Não é simplesmente, é isso, pronto e acabou. Ele vai ter que laudar isso aí, ele vai ter que explicar isso muito bem no processo, e aí, se caso você não concorde, iniciar um novo processo, mas aí um processo na vara civil, entendeu? Entendi, obrigada. Código de Processo Civil, lei número 13.105, de 16 de março de 2015, diz o seguinte: dos conciliadores e mediadores judiciais. Você fala, mas você está falando do judicial e a gente está falando em contábeis. Pois é, mas você concorda comigo que quase tudo que a gente não concorda vai ter que ir para um contábil? Vai ter que ir para a justiça? E essa parte quando for para a justiça? E aí? Como é que eu vou entender isso? Os tribunais criaram centros judiciais de solução consensual de conflitos responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação, tudo bem que isso é pago, né? Conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. A ideia, eu estou te contando hoje o que são os três. Na nossa próxima aula, eu vou começar a focar cada um direto na contabilidade. Mas então, cada tribunal vai criar os
seu centro judiciário de solução consensual de conflitos. Então, ali, ele vai colocar os juízes arbitrais, e eles vão ouvir, sentar, decidir, pegar as sentenças, algumas vezes já vão resolver ali, se não, inicia um processo, e esse é assim que funciona. A ideia dele é diminuir a velocidade ou diminuir os processos para chegarem na mão do juiz, finalmente chegar na mão do juiz. A composição e organização dos centros serão definidos pelo respectivo tribunal, né? Observado o Conselho Nacional de Justiça. Então, eles têm regras, têm normas e têm que seguir essas normas deles. O conciliador, agora que me interessa, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. É lei. Então, se não tiver vínculo, eu estou falando de um conciliador. Porque o conciliador é o cara que vai só tentar resolver aquilo da melhor maneira possível. Agora, o mediador, não. O mediador é o cara que vai tem vínculo entre as partes, então não adianta só você pensar no rigor da lei. Tem mais coisas envolvidas aí, né? Poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimação para que as partes conciliem. De modo algum, esse conciliador pode pressionar uma parte ou outra, intimidando para que, se você não assinar isso aqui, pode acontecer isso, intimidação, de modo algum. Modo algum. A função dele é sugerir soluções de problemas. Se ninguém quiser a sugestão dele, beleza, acabou, pronto. Não, agora tem que escolher. Não tem, não. Para com isso. No árbitro, você vai ter que iniciar um novo processo, mas o conciliador, não. O mediador, que atuará preferencialmente em caso onde houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo estabelecimento da comunicação, identificar por si só próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Galera, isso é o básico do básico. Eu estou falando da lei, tá? Isso que nós estamos passando aqui é o rigor da lei, é a lei mesmo. Quando eu falei do conciliador, o conciliador propõe, sugere, ele já vai, isso está errado, isso está certo, por que não faz isso? Uma proposta seria assim, assim, assado, a lei tal, fazer aquilo. Ele já dá um caminho, ele já dá uma ideia, ele já, vocês dois estão discutindo, por que já não faz isso? Por que não faz aquilo? Divide isso, divide aquilo. O mediador, não. O mediador, como ele já tem vínculo entre as partes, existe uma coisa muito complicada no mediador, que pesa mais. Aí ele não usa só o rigorzinho da lei, o rigor da lei para tomar uma decisão. E ele, na verdade, só apara arestas ali para que as duas pessoas podem bater um papo e conversar e tentar resolver esse problema. O mediador, ele é como se fosse um pajé de uma tribo indígena. Ele chega lá, ele escuta os dois, ele ouve, ele não toma decisão. Eu brinco muito que o conciliador seria Salomão, sabe? Salomão, que é a história lá do Salomão, que as pessoas chegavam lá e ele ouvia, como ele era um sábio, ele já dava a solução, né? Agora, imagina aquela situação lá as duas mulheres que chegaram dizendo que era mãe da criança. Ele ouviu as duas partes, aí ele foi resolver como um conciliador. Apesar de ele viu que as duas pessoas não tinham vínculo entre elas, ele tomou a decisão. Parte a criança no meio, da metade para cada uma. Então ele tomou uma decisão. Se ali fosse uma outra pessoa, um cara mais calmo, que não, ele ia tentar conversar com uma, ouvir a parte da outra, se as duas fossem conhecidas, sei lá, fossem irmãs, tentar conversar, convencer. Então o mediador é mais ele reestabelece uma conversa, né, que às vezes no caminho pode ter picotado, entendeu? Isso pode ser importante. Nem sempre funciona, tá? Nem sempre funciona.
Eu tenho um caso de uma amiga que estudou comigo, que o vizinho tinha mania de colocar o lixo no lugar do outro, e aí eles discutiram, brigaram. Um vizinho colocava o lixo na lixeira do outro vizinho. O mediador tentou resolver isso, fazer os dois melhorarem, mas não teve jeito. Eu acho que tinha que ter sido um conciliador mesmo, e foi um mediador. Uma semana depois, um deu um tiro no outro e matou o pai da minha colega de sala. Entende? Um faz uma coisa, o outro faz outra. Entende que o mercado é um pouquinho diferente. Então, a lei, o artigo 1, 13.140 de 2015, coisa nova, né? Essa lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Olha que doido. Parágrafo único. Considera-se mediação atividade técnica exercida por um terceiro, imparcial, sem poder decisório. Tá vendo? Ele não decide. Que escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Um amigo, um tempo, quando eu assisti o curso, o cara citou, eu estava com um amigo fazendo, o professor que falou disso, citou que seria, por exemplo, duas pessoas da mesma igreja que estão brigando, e o pastor vai ser esse terceiro escolhido por eles, que é imparcial, que ele vai tomar uma decisão e ajudar eles ali a resolver o problema deles. Entendeu? Então ele vai ser um mediador. Ele não vai decidir nada, sem poder de decisão. Mas ele vai tentar mitigar os problemas. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Eu não sei como é que vão ser nossas provas, mas está aqui coisas importantes que eu peço para você anotar aí, que vai ser importante para você. Mesmo porque eu vou passar para a Aline hoje, ou no mais tardar na próxima aula, esse material para vocês. 1. A imparcialidade do mediador. A lei agora eu estou falando só sobre o mediador. A imparcialidade do mediador. A isonomia entre as partes, quer dizer, as duas partes são idênticas, são iguais, não podem ter que ser tratadas. Oralidade, é óbvio que tem nos dois. A informalidade do mediador. Informalidade. Autonomia das partes, busca do consenso, confiabilidade e boa-fé, que a gente já tinha até enumerado alguns desses itens já anteriormente. Mas agora eu estou citando a lei, tá? Isso está na lei. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. De novo, se isso tiver lá na lei, não se discute. Se isso tiver lá no contrato, não se discute. Tem lá no contrato, em caso de deverá ter uma mediação no dia marcado e eles deverão permanecer. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Ele tem que ir, comparecer, mas ele não é obrigado a ficar. Se o cara quiser virar as costas e ir embora, a mediação não tem essa força, não tem esse poder. Como a gente já acabou de ver, e eu quero que você entenda sempre, o mediador ele vai fazer uma média ali para os dois ali. Artigo 3. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Direitos disponíveis e indisponíveis que admitam transação. Uma venda, um negócio de pessoas que tenham relações entre um e outro. Entendeu? Um carro. Na época citou o caso de dois irmãos, dois cunhados, e eles, um pegou o carro do outro e bateu, e o cara alega que não tinha que pagar, e o outro sim. Aí o mediador entrou nessa para resolver. Ele não definiu, mas ele foi o que versou para resolver isso. A mediação pode versar sobre todo conflito ou parte dele. Às vezes, o problema é grande. Sei lá, envolve fazendas, casas, sei lá, imóveis, mas eles estão brigando sobre um determinado problema. Esse mediador pode acabar com esse problema, pode entrar nesse probleminha dos dois,
das duas partes e não está resolvendo o conflito inteiro, mas ele pode resolver só um pedaço dele. Então, o mediador é chamado para isso. O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo e exigida a oitiva do Ministério Público. Depois que definiu tudo, depois que fez, o mediador chegou, fez as partes se encontrarem, eles acharam uma solução, fechou, é homologado por juiz, aí acabou. Aí, fechou. Ali não define. O mediador, ele só aproxima, só quebra as barreiras. O restante, o que decidir, vai para o juiz. Tem que ser homologado em juízo. Entendeu? Ele não tem poder de homologar ali na hora, não. O mediador não faz isso. Já a lei número 9.307, de 23 de setembro de 96, as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juiz arbitral. Agora eu estou falando já do árbitro, mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e compromisso arbitral. De novo, agora eu estou falando da lei, né? Antes foi só um apanhado e agora nós estamos já na lei mesmo. Quando a gente vai para coloca no contrato que qualquer problema vai ser decidido na corte arbitral, acabou. Ali é poder mesmo. Ali definiu. Juiz, a parte A trouxe isso, a parte B trouxe aquilo. O juiz vai receber aquilo lá antes, né? As partes vão pagar, o juiz vai receber aquele processo antes, um período não inferior a 15 dias, aí já é marcada a data, o juiz tem tempo para ele estudar o processo, onde ele vai ler esse processo, ele vai entender o processo, o que uma parte colocou, o que a outra. Aí sim, acabou, chama o juiz, tá aqui, ele vai, no rigor da lei, do entendimento, como eu disse, o juiz não necessariamente é alguém do direito, mas é alguém que entenda daquilo que está sendo falado, né? E aí é feito as soluções de litígio mesmo, e esse juiz tem poder por isso que ele é chamado juiz arbitral. A lei que o ampara é essa aí, artigo 3 da lei 9.307. O artigo 4, a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes, em um contrato, comprometem a submeter a arbitragem. Então, submeter a arbitragem. Não é assim, não, qualquer problema eu levo para arbitragem. Não. Peraí, tem um contrato, nesse contrato reza que, por exemplo, você alugou uma casa ou alugou um imóvel e aí teve problema, você não pagou o aluguel, tá, por algum motivo, você não pagou esse aluguel, aí o dono do imóvel ou a imobiliária vai acionar quem? Lá no contrato, no finalzinho do contrato, está dizendo onde essas cláusulas serão resolvidas. Vão ser resolvidas no conselho arbitral. Sem problema. Na corte arbitral, perdão. Qual? Ligado a quem? E aí vocês vão lá, e aí ele tem poder de juiz mesmo. É aquilo que a gente estava falando. A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próximo contrato ou um documento apartado a que ele se refira. Então, quer dizer, ou essa cláusula está dentro do contrato, lá no finalzinho, ou como às vezes o contrato é mais antigo, ou não tinha isso, você pode fazer uma ementa, né? Um outro contratinho, um documento apartando, que refere esse contrato, dizendo que caso tenha esse problema, algum problema referente a isso, esse problema vai ser resolvido na corte arbitral. Beleza? Beleza. Okay. Bom, alguém falar o que é bom, porque a gente se sente sozinho aqui, vai falando. Então tá, obrigado. Estou aqui também. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar iniciativas de instituir a arbitragem ou concordar, caso expressamente, com sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo e em negrito, com assinatura ou vista especialmente para essa cláusula. Então, por exemplo, você vai assinar um contrato de aluguel. Aí tá lá o contrato. Tá todos descrevendo tudo.
todo mundo vai lá no final e assina, certo? Certo. Só que, quando for falar sobre essa parte da arbitragem, é um item em negrito feito no contrato, você tem que assinar só ela. Lá dentro você assina 2 vezes. Uma vez você assina só ela, que você está aceitando, né? E você não é obrigado. Você está aceitando instituir a arbitragem como método de resolução desse conflito. E aí você assina o contrato. Então tem uma assinatura só para ela, tá? Só para essa parte da arbitragem. Por que disso? Porque é aquelas letras minúsculas, sabe? Quando aparece. Antigamente tinha isso, aquelas letrinhas pequenininhas escondidas no contrato, que eram uma maneira de te enrolar. Não, ele avisa, ó. Ou, se a gente tiver problema, vamos lá, no árbitro, você tem que concordar especificamente sobre essa atitude. Pode ser árbitro qualquer pessoa, tá vendo? Capaz e que tenha confiança das partes. Como eu disse, qualquer pessoa. As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. Isso é quando eu estou falando de alguns casos, né? Porque outros não. Outros eles só. Um é ímpar, né? Nomeia um árbitro só, e esse árbitro que vai ser o árbitro da sessão. Mas conforme o caso, pode nomear um ou mais árbitros. Então, às vezes só um, né? Que vai ser o árbitro que vai discorrer sobre aquele assunto. Por exemplo, no caso de um aluguel, que é uma coisa mais simples, que é uma coisa assim, tem uma razoabilidade simples, um árbitro resolve. Agora, imagina que fosse um processo maior de compra, locação, venda, milhões de coisas. Aí compensa ter mais árbitros para isso. Eu acho que fica mais caro, né, cara? Que todos os árbitros vão receber, mas isso tem que ser nomeado no contrato lá. Quando as partes nomearem árbitros em um par... Oi? Para ser árbitro, necessariamente precisa realizar o exame? Não. Insuficiente? Não é assim que funciona. Como funciona para ser árbitro você faz o curso de árbitro, é um curso. Então, Aí quando você recebe esse diploma, esse diploma seu, você procura qual a área que você se interessa e leva seu diploma se colocando à disposição daquela corte para ser um árbitro dela. Se a corte indicar, beleza. Por exemplo, o Secov, eu conheço mais sobre ele porque minha esposa foi, meu cunhado é árbitro. Você pode ser indicado. O Secov indica alguns, um grupo de algumas entidades também indicam alguns árbitros que vão trabalhar nessa área. Então, você faz o curso, leva seus documentos e tenta pleitear uma vaga lá. entendi. Então, quando as partes nomearem árbitros em número par, esses estão autorizados, desde logo, a nomear um árbitro. Então, por exemplo, uma parte delimitou, as duas partes, o assunto era muito sério, a parte A indicou um árbitro e a parte B outro. Esses dois árbitros vão escolher um terceiro. Não havendo acordo, requererão as partes órgão do Poder Judiciário, o que tocaria originalmente o julgamento da causa, a nomeação do árbitro, aplicável quando couber ao previsto no artigo 7, que a gente vai falar aqui. Então, a brincadeira é a seguinte, sempre tem que ser número ímpar. Sempre. Agora, quando é um caso pequeno, eu estou falando de um aluguel, vamos colocar que o aluguel seja de R$1.000 e está devendo 5.000. Não compensa você colocar 3, 4 árbitros, que cada um vai custar em torno de uns 3.000, sei lá. É dinheiro, então compensa. E eles recebem proporcional ao valor da causa, tá? As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. Então, eles já vão olhar os árbitros, vão ver de que área que eles são, o que eles já fazem, e vão indicar um que já resolva isso entre as partes.
Isso pode ser feito, tá? Sendo, Ok. mas não é obrigatório. Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado o presidente o mais idoso. Isso é característica de governo mesmo, de qualquer lugar. No empate, ganha mais velho, né? Tipo um concurso público. Se você empatar, isso já aconteceu. Empatou duas pessoas com a mesma pontuação. Quem passa? O mais velho. Entendi. As partes de comum acordo poderão afastar a aplicação do dispositivo do regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro único, coárbitro ou até o presidente do tribunal, a respectiva lista de árbitros, autorizando o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição. Então, por exemplo, imagine que ao invés de uma parte escolher uma parte escolher outra, as partes vão lá no conselho arbitral e esse conselho de arbitragem define quem vai ser o árbitro. Quando eles não querem escolher, eles mesmos, o próprio conselho escolhe quem vai ser. Na verdade, eu te falar que esse é o que mais acontece, né? Poucos são os casos, assim, existem, mas poucos são os casos que há essa escolha. Estava conversando até com meu cunhado, ele me explicando um pouquinho sobre isso também. É que às vezes as pessoas vão olhando, por exemplo, tem um árbitro que já ganhou várias vezes para parte A ou parte B, mas isso não é uma escolha, ele não escolhe parte que vai ganhar, que eles são isentos. Só que às vezes tem algum advogado que não gosta, fala, não, eu não quero que seja aquele lá não, aquele lá eu acho que ele é tendencioso, eu acho, não tem como provar, mas até agora não teve, não foi o caso. Mas então, o que acontece? Quem decide isso é o próprio conselho, entendeu? É aberta essa possibilidade, caso você não queira escolher sua parte. O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário, que pode ser até um dos árbitros. Eu estou falando aí, isso é possibilidade, tá? É aberta essa possibilidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não. É conforme o processo também, né? Se for uma coisa muito complicada, com vários encontros, bem difícil, cheia de nuances, compensa ter esse advogado, que é um dos árbitros que vai ser designado para ser o advogado, para ser o secretário dessa contenda. No desempenho da sua função, o árbitro poderá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Quer dizer, ele tem que obedecer todas essas características. Ser imparcial, ser correto, ter competência, ter conhecimento, ser discreto. Então isso é muito importante para esse árbitro não ser depois, porque caso alguma dessas coisas não sejam corretas, não sejam abarcadas, aí ele pode ser contestado, a corte pode não aceitar ele mais e ele perder, porque para quem não sabe, não é o caso de vocês, né? Ser diligente é ser uma pessoa zelosa, cuidadosa, tomar cuidado. Então, esse árbitro tem que ser diligente, ele tem que ser zeloso, tem que ser competente. Por quê? Porque na hora que terminar isso aí, ele tem que pegar outros casos, né? Eu já vi história de alguns que não ficaram, que não foram... começaram como árbitro e depois foram tirados. Professor, esse é meu caso, porque eu não sabia. O senhor foi educado e falou para quem não sabe, mas não é vocês, é para nós mesmo. Por quê? Para quem não sabe, né? Mas isso não é o caso de vocês, tá? Não, a gente não sabia mesmo. Não. É isso aí. Não, é ser diligente. Porque às vezes aparecem umas palavrinhas, eu tenho muito isso, sabe? É um defeito até meu também. Eu tô lendo um texto, assistindo uma reportagem, e o cara fala uma palavra, e eu não sei o que é aquela palavra.
Aí o que eu faço? Ao invés de eu passar por cima e tentar entender as outras coisas, eu fico com aquela palavra, e o cara vai contando, vai explicando, fala, gente, o que é diligência mesmo? O que é diligência? E o cara tá contando o resto, eu tô lá atrás, eu fico para trás, entendeu? Então, Não, o senhor não tá errado, não, o senhor tá certinho. mas isso até é um defeitinho. Eu tinha que aprender a anotar ali, ó, diligência, saber o que é isso. Por quê? Deu para ver imparcialidade, dependente, competente, ter descrição. Aí, como a gente às vezes pode não saber o que é, né, não ser uma pessoa zelosa, tudo, a gente separa isso, continua, depois você procura só essa palavra. Mas... No caso de vocês... Não, mas, beleza, bola pra frente. Mas agora vocês entenderam o que é ser dirigente, é ser zeloso. Né? Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências. Agora é diligências, tá? Ó, aqui o cara era diligenciar, é uma característica. Diligências são aquelas que a gente já estudou. Lembra quando a gente falou sobre ir lá ir na casa, buscar um documento, a empresa, você, quando vai fazer um laudo, você tem que buscar as suas diligências para saber o que está acontecendo, entendeu? São coisas distintas agora. Diligências que julgar necessário. Às vezes o árbitro, as informações que ele recebeu do processo, ele julga que são inconclusivas. Ou ele determina que ele precisa de uma maior informação. Tipo, eu quero saber mais sobre esse item aqui, ó. Alguém me apresentou um documento, o cara fala assim, eu não concordei com esse documento. Eu cito um caso, que eu também escutei na época, um árbitro foi julgar uma coisa lá. E quando ele foi julgar, o funcionário que alegou, que era o alegado que tinha cometido o equívoco, ele legou um atestado, dizendo que ele, naquele dia, não estava na empresa. Todo mundo lá estava girando em torno disso. O que ele fez? Ele pediu para que fosse feita uma diligência para avaliar se aquele atestado que ele estava apresentando era correto. Se aquele atestado era, sim, o atestado certo. Moral da história? Não era. Não era. Aquele atestado havia sido forjado. Então, conseguiu, com essa diligência, provar. Aí é outro processo, é outra história. Mas, assim, a diligência pode ser isso, que ele julgou necessário averiguar se aquilo ali era verdade mesmo, se aquilo era correto mesmo. E ele não era verdade porque o SIC, o nome da doença lá, o número da doença era incompatível com aquela pessoa, ela não podia ter aquele tipo de doença. Tipo, o cara é homem e tinha uma doença de mulher, uma coisa assim. Bom, outro. Estão impedidos de funcionar como árbitro as pessoas que têm, com as partes ou litígio que lhes for submetido, alguma das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes. Cara, isso é muito doido, porque isso tem demais. Aplicam-se-lhes o que couber os mesmos deveres e responsabilidades, que está lá no CPC, né, Código de Processo Civil. Deixa só entender. Quem não pode ser árbitro nesse momento? Eu não estou falando em não ser árbitro daquela contenda, daquele problema. Se você tiver alguma coisa a ver com isso. Se você tiver alguma coisa a ver com alguma pessoa que está fazendo parte daquela disputa. Né? Muita gente brinca e fala, eu escuto muito isso porque eu tenho um advogado em casa, né? O juiz tem que ser uma pessoa muito discreta, porque se ele for uma pessoa muito conhecida, muito amiga de todo mundo, e muita gente conhecer ele, tem muitos casos que ele não vai poder pegar, porque pode alegar essa suspeição dele aí. Ó. Então, quem não pode ser? Quem for árbitro que tiver alguma coisa a ver com isso. Se ele for, ele tem que avisar na hora, ó, eu não posso ser, me tira dessa aqui porque eu conheço a pessoa, ou eu fiz parte disso, ou eu fui advogado de uma parte, ou eu já trabalhei nessa empresa, alguma coisa assim. As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função,
qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade ou independência. Cara, isso tem que ser antes. Antes. A gente fala muito, né, sobre o caso lá daquele o Gilmar Mendes, que ele foi julgar uma contenda lá no STF e uma das partes era a filha dele. Advogado de uma das partes era a filha dele. E ele não saiu. Ele não. Aí não pode acontecer isso, né, professor? Nunca, né? Mas aconteceu, né? Brasil. Vai começar, né, Gil? Lei é complicada. No Brasil, sim, eu acho que esse é o maior problema que a gente enfrenta, né? O maior X dessa questão é que passam muito fácil por cima da lei, né? É aquela velha história. Para os meus amigos, as benesses, mas para os meus inimigos, o rigor da lei, né? Então a gente fica meio preocupado, porque uma coisa que pode ser, amanhã pode não ser mais. O cara fala uma coisa hoje, amanhã você não acredita. Então perde-se muito da confiança, né? E isso é muito complicado, isso é bastante complicado, bastante. É igual agora. Nós estamos escutando aí se vai ou não ver o exame do presidente. Tá, ele alega que estava sadio, que não teve a Covid. Mas aí ele saiu no meio de todo mundo, foi feito o exame e ele está usando todas as forças dele para não deixar mostrar o exame. Por quê? Porque se mostrar o exame e ele tiver tido a doença, ele intencionalmente teve contato com pessoas e pode ter passado a doença. Mas ele não teve a doença. Mas se não teve, por que está escondendo? Então, é tanta coisa que a gente tem que ver, né? A lei está aí, tanta discussão. E é tão complicado falar isso, porque... eu tô cansado, cara. A gente escuta cada coisa que chega a doer o ouvido da gente. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos lá. O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. O árbitro só pode ser recusado, tá? Por motivo ocorrido após sua nomeação, poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior a ela. Tipo, se ele não for nomeado diretamente por uma parte, ele pode ser recusado. Ou recusa do árbitro for de conhecimento posterior à sua nomeação. Então imagine que ele foi nomeado, ele aceitou, começou, e depois disso, durante o processo, ele descobriu, ou o advogado descobriu alguma coisa, aí ele pode ser recusado, mesmo depois, tá? Mesmo depois da nomeação. Aí ele é retirado do processo, retira-se ele, troca-se esse árbitro, esse juiz arbitral, tá? Antes ou depois, é o que ele está falando. Se não for nomeado diretamente pela parte, ou se depois a parte descobrir um conhecimento posterior à sua nomeação. A parte interessada em arguir a recusa do árbitro é apresentada nos termos do artigo 20. Nós vamos chegar lá, nós estamos no artigo 15. A respectiva exceção diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo sua razão e apresentando suas provas pertinentes. Então, quando a parte quer tirar o árbitro, ele tem que mostrar para o árbitro, você não pode ser por causa disso, 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 disso e disso. Aí o árbitro, beleza, entendi, tô fora. Ou, se ele achar que não, ele pode ir no presidente do tribunal arbitral e apresentar aqui, o motivo desse cara não poder ser o juiz é por causa dessas coisas. Mas tem que ter provas. Não adianta só falar, não, é provas. Tem que ter provas para poder tirar esse árbitro. Mas normalmente não é isso que ocorre, não. A hora que já tem contenção, realmente deveria ser assim. Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou impedido. Suspeito quando ele cometeu um crime, impedido porque aquele caso ele não pode ser. Será substituído na forma do artigo 16 dessa lei. Então, quando fala ele não pode ser o árbitro, a pergunta é por quê? Se for um suspeito, ele participou do crime ou ele participa de alguma coisa, é uma coisa. Se ele é impedido porque ele deu uma ligação com alguma parte, ou ele não tem, como esse arbitral não necessariamente é um advogado, vai ver ele não tem o tal conhecimento que o cara alega que ele deveria ter, aí ele é afastado e será substituído como?
se o árbitro recusar-se antes da aceitação da nomeação, ou após a aceitação vier a falecer, por exemplo, torna-se impossibilitado para o exercício da função. Ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. Isso acontece o seguinte: se ele sair antes, ou veio falecer, ou ele foi recusado, quem vai assumir é o reserva lá, é o substituto. Que lembra que eu falei para vocês aí na lei, diz que na hora que define o árbitro, já define quem é seu substituto? Então, quem é o 2 ali? Aí se um pular fora ou por algum motivo não puder continuar, o 2 assume da melhor maneira possível. Isso até porque, imagina se não fizesse isso. Imagina que não tivesse um substituto. O que ia acontecer? Ia começar tudo de novo. Imagina, pegou um processo, mandou para a corte arbitral, pagou, o árbitro leu, estudou, viu, preparou, vai lá, no dia de ir lá acontece alguma coisa. Zera, começa tudo de novo. Não, se eu tiver um substituto, se eu tiver um segundo indicado na hora que eu escolhi, ele também vai ler sobre esse processo. Isso vai ser mais rápido, né? Porque a ideia da arbitragem também é essa, é a velocidade. Né? Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplica-se as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem. Isso ocorre quando, por exemplo, você tem um caso que é simples, que é um caso que não tenha tanta rigor da lei, né? Ele não seja um caso tão complexo. E eles não indicam substituto, mas aí quando o substituto é colocado, essa pessoa, que esse outro árbitro entra, ele rapidamente já tem resposta para aquilo. Não é o caso, por exemplo, de um processo bem mais complicado, cheio de detalhes. Aí não, aí precisa mesmo ter o substituto indicado. Nada dispõe da convenção de arbitragem e não chegando às partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada na forma prevista do artigo 7, quer dizer, iniciar todo o processo, a menos que as partes tenham declarado expressamente em convenção de arbitragem não aceitar substituto. Como a gente viu no artigo 7 lá atrás, ele falou muito claro que tem que ter um substituto. Ou, se não aceitar um substituto, eles têm que ter declarado isso naquela hora de fazer o contrato. É ruim ficar falando, mas eu não tenho outra saída, cara. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para efeito da legislação penal. Quer dizer, eles respondem sim pelos seus atos. Se for provado alguma coisa, ele pode perder o cargo, multa, até prisão. Mas aí tem a legislação penal para isso. Então, ser só árbitro não é só vantagem, não, tá? A vantagem do árbitro, não sei quem foi que perguntou aí sobre para ser árbitro, é que você pode estar trabalhando normalmente no seu trabalho, fazendo suas coisas, e também de pegar suas causas aí. Pega suas causas, seus processinhos aí, 1, 2, 3, 4 no mês. E é bom. Você vai lá, atua, recebe um dinheiro legal, tem um mínimo aí, que eu não me atrevi a perguntar, mas tem um mínimo aí nesses processos, você sempre está ganhando seu dinheirinho, você sempre está desse meio aí. Ó. Vale a pena, é um negócio que vale. Sem contar que você vai ter um diploma, né, de juiz arbitral, que tem peso também. O árbitro é juiz de fato e de direito. Aí, ó, olha como é que é massa. Árbitro é juiz de fato e de direito. E a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação do Poder Judiciário. Quer dizer, não cabe recurso para ele, não tem uma instância maior que ele, e nem precisa do Poder Judiciário assinar o que esse árbitro disse. Se você não concordar, você pode iniciar um novo processo. Mas aquele lá, não. Aquele lá terminou ali na mão daquele árbitro. Entende isso? Sim. Ele não necessita necessariamente, ele não fica sujeito a recurso, não tem jeito, não, eu quero recorrer com outro juiz. Não tem. E nem precisa do judiciário assinar isso, não. Se você topou, se as duas partes toparam a arbitragem,
Acabou o assunto. Ô, Dúvida? professor. Oi. Qual a instituição que fornece o curso? Ó, eu sei que as associações de juizado fazem isso. Aqui em Goiânia tem umas associações. Tem um cara que dá esse curso aqui, ele é juiz arbitral também. Mas é melhor saber lá na ASMEGO, né? Acho que é ASMEGO, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Entendi. Eles têm esse curso lá e para quem gosta dessa área, é uma área interessante pra caramba. Né? Aí você pode ver qual área que te interessa. Por exemplo, ser contador. Contador é interessante, tem muita área que compensa ter isso, né? Fazer parte de um juiz de arbitral. Uhum. Beleza. Galera, falei até doer. E aí? Alguma pergunta? Tá ok, professor. Hoje eu mostrei para você sobre a lei, o que é a arbitragem, o que é a conciliação e o que é a mediação. Isso é o rigor da lei, o que funciona na lei. Agora, nós vamos trabalhar com cada um desses itens separadamente, só que tratando eles dentro da contabilidade, que é o que vai me interessar. Correto? Ok. Mas isso eu vou deixar para a semana que vem, senão vocês vão ficar desesperados aí. Então, ó, só para ficar gravado, Aline Figueiredo, Ítalo, Márcio, Alessandra, Claristiana, João Paulo Lima, Gilda Silvério, Bruna Borrana, Viviane Gramacho, que hoje não falou nada, Jorge Lucas, Rômulo Andrucci, Tô aqui, professor. Abraão Oliveira e Kelson Oliveira. São as pessoas que estão presentes na aula de hoje. Ok. Combinado? Correto. Combinado. Galera, eu preciso de agendar aquela outra aula nossa. O povo tem disponibilidade na quinta-feira, professor. Quinta é um problema que eu tô tendo agora, mas eu vou tentar resolver. Só, se não for nessa quinta, pode ser na outra. Tá, vai ser numa quinta, mas vocês só podem ir na quinta. Eu só preciso agendar. Eu tenho compromisso na quinta também. Galera, beleza? Eu vou disponibilizar esse material que eu acabo de passar para você, de falar agora, para o WhatsApp da Aline. E ela encaminha para vocês. Ok? Senhor. Ok. Galera, um grande abraço para vocês, um beijão, um bom final de semana e até a próxima aula nossa. Obrigada. Boa semana, Edson. Você também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.